E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de função exponencial e hoje a gente vai tratar da definição de função exponencial. Bora lá? Inicialmente, tá? Para a gente falar e explicar para você o que vai ser tratado na aula de hoje, nós vamos apresentar o conceito. Após o conceito, nós vamos apresentar as propriedades e também vamos ver alguns exemplos. Joinha? Então, vamos começar. Conceito de função exponencial. Dado um número real, A, tal que o zero seja menor do que A e esse A diferente de 1, nós chamaremos de função exponencial de base A função f dos reais nos reais, que associa a cada x real o elemento, o número a elevado a x. Então, em símbolos, como é que isso fica? F de R em R, fazendo com que o x gere uma imagem lá, né, o contradomínio, a elevado a x. Então, essa é a representação. Ou você tem esse formato textual, ou você tem a escrita desse jeitinho aqui. Aqui cabe uma observação, tá? Lembra que como a gente está falando de função exponencial, eu tenho variáveis, tá? Tenho f de x e o x. Note que a escrita, bem aqui, ó, até apresento já para vocês os exemplos, a escrita, todo o tempo a variável está aparecendo aonde? Está aparecendo no expoente. Então, isso aqui já é uma dica para você, tá? Na letra A, observa o exemplo. F de x é igual a 2 elevado a x, tá? Então, olha a variável aonde ela está aparecendo. Ela está aparecendo no expoente, no caso, do 2, tá? E a variável é quem? É o x. Na letra B, eu tenho a função g de x, e ela é escrita por meio, toda a fração meio, elevado ao x. Nesse caso aqui, mais uma vez eu reforço para você que a variável está aparecendo no lugar do expoente. Então, é muito cuidado, muita atenção para você não confundir a escrita, tá bom? Exemplo, letra C, h de x. Então, eu tenho 3 elevado a x. Novamente, a variável aparecendo no expoente, tá bom? Passemos agora para as propriedades. A primeira propriedade tem a seguinte informação. Na função exponencial f de x igual a elevado a x, nós vamos ter, quando o x for zero, eu vou calcular o f do zero, e isso vai me levar a um a elevado a zero como resposta 1. Lembra lá da regrinha? Todo número elevado a zero tem como resposta o 1. Então, para o caso do x ser zero, a imagem dele, a imagem do zero, vai ser a unidade. E isso significa o quê, meu povo? Significa que quando eu estiver lá na frente trabalhando com o gráfico, esse ponto, esse par ordenado 0, 1, ele vai pertencer à função exponencial. E isso é regra, gente. Para qualquer valor de A pertencente aos reais não nulos e não negativos, com exclusão do número 1, isso sempre vai estar presente no gráfico, tá? É regra. O gráfico vai sempre cortar o eixo y no ponto de ordenada 1. Certinho? Lembrando que isso aí, gráfico, a gente vai estudar numa próxima aula, tá? A segunda propriedade, ela diz o seguinte: a função exponencial f de x igual a a elevado a x, ela vai ser crescente, ou por consequência decrescente, se e somente se o a for maior do que 1. A maior do que 1, crescente. E decrescente quando o a for um número entre 0 e 1. Tá? Então, vamos estabelecer uma regra. Para todos, portanto, dados os números reais x1 e x2, nós temos que, a primeira condição, quando A for maior do que 1. Isso vai significar o quê? Se o x1 for menor do que x2, as imagens vão obedecer o mesmo raciocínio. A imagem do x1, o f de x1, também vai ser menor do que o f de x2. E isso característica de função crescente. Por outro lado, se o A for um número entre 0 e 1, o que é que vai acontecer? Se eu tiver um x1 menor do que x2, as imagens, vai acontecer o contrário. A imagem do x1 agora vai ser maior do que a imagem do x2. E isso é característica de quem? De uma função decrescente, tá bom? Terceira propriedade. Na terceira propriedade, nós temos o seguinte: a função exponencial f de x igual a elevado a x, com 0 menor do que a e a diferente de 1, é chamada de injetora. Por quê? Porque se eu tomar x1 e x2,
Lembrando que x1 tem que ser diferente de x2, e aqui a gente toma mais como exemplo um menor do que o outro, né? Para facilitar a nossa vida, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que, se A for maior do que 1, então f de x1 menor do que f de x2. A gente acabou de ver isso, função crescente, tá? E se A for entre 0 e 1, f de x1 também menor do que f de x2. Em ambos os casos, nós temos o f de x1 diferente de f de x2. Aqui você para e pensa assim, peraí, eu não entendi, foi nada. O que ela quis dizer com isso bem aí? Gente, olha o que ele falou lá. Ele afirmou que a função é uma função injetora. Você lembra o que é uma função injetora? Será que dá assim para... injetora, o que a função injetora diz? Vou te ajudar, tá? Ela diz o seguinte... elementos distintos geram imagens também distintas. Então, se eu estou tomando aqui o x1 e o x2 distintos, a condição está bem aqui posta, ó, x1 diferente de x2. Então, elementos distintos automaticamente vão gerar também imagens distintas. É o que está acontecendo aqui. E a análise, gente, ela parte de acordo com o valor de A, porque eu estou vendo tanto o caso de uma função crescente, A maior do que 1, quanto o caso da função decrescente, A entre 0 e 1. Aí você para e pensa, mas ela não está analisando A menor do que 0. Por quê? Porque aí a gente não tem função exponencial, tá? A função exponencial ela vai existir para essas condições, belezinha? Então, reforçando aí a definição de função injetora. A função é chamada de injetora quando, dados dois elementos distintos do teu domínio, da função, você for calcular as imagens, você também vai ter imagens distintas. Então, elementos distintos geram imagens distintas. Belezinha? Bora continuar. Passemos agora para a nossa parte final, que são os exemplos. Como é que esses exercícios podem aparecer aí, envolvendo a definição de função exponencial? Vamos passar para o primeiro exemplo. Aqui, o nosso objetivo é verificar quais dessas sentenças elas correspondem à lei de formação da função exponencial. O que a gente falou lá no comecinho? A função exponencial, a característica dela, a essencial é a presença da variável aonde? No expoente. Então, olha aí a letra A. f de x igual a 9 elevado a x. A variável está no expoente? Está sim. Belezinha, perfeito. Então, essa letra A está certinha, corresponde, a escrita dela corresponde à lei de formação de uma função exponencial. Guarda isso aí. Letra B. Observe essa escrita aí, f de x igual a 0,6666 reticências, e esse número, essa dízima periódica, está elevado à variável x. E aí, corresponde à lei de formação de uma função exponencial? Claro, gente, não se preocupa aqui, ó, tá? Com essa base. Por quê? Porque ela é um número. Lá em cima era o 9, aqui agora é essa dízima periódica, o 0,6666 reticências. O que tem que ser assim, muito claro na sua visão, na sua análise, é a presença da variável no expoente. A variável está no expoente? Tá. Beleza, tudo certo. É escrita de função exponencial. Belezinha? Então, A ok, B ok também. Letra C. E aí, gente, o que você acha? Olha só, y igual a x ao quadrado. O negócio inverteu, né? Por quê? Porque a base era para ser um número e eu tenho uma variável. O expoente, que era para ser a variável, eu tenho um número. Essa aqui, eu tenho certeza que você lembra quem é essa representação. Ela é representação de função quadrática. E aqui a gente não está mais estudando função quadrática. Já é um assunto que já foi estudado, tá? Então, aqui nós queremos identificar a função exponencial. Então, para este caso aqui, essa letra C não satisfaz. Por quê? Porque lá no lugar daquele 2, era para ser uma letrinha, uma variável. E não foi o que aconteceu, tá? Então, letra C está fora. Por fim, a letra D. f de x é igual a 1/5 elevado a x. Nesse caso aqui, perfeito, tá? Tranquilíssima. Aqui é uma fração, aqui foi uma dízima periódica e aqui um número inteiro, tá bom? Então, para essa letra D, também satisfez a escrita, satisfez a lei de formação que corresponde a uma função exponencial. O que a gente conclui com isso aí? Nós concluímos que a letra A, sim, corresponde, a letra B, sim, também corresponde, a letra C, infelizmente, não corresponde, e, por fim, a letra D corresponde. Então, das 4 opções que foram postas aí, somente uma não representa, não corresponde à lei de formação de uma função exponencial. Belezinha?
Passemos agora para a segunda questão. Na segunda questão, meu povo, o objetivo é determinar a imagem de alguns números, tá? De acordo com quem? De acordo com aquela lei, a lei de formação que está lá, que é característica de uma função exponencial. Olha a escrita lá, f de x é igual a 4 elevado a x. Então, com base nessa lei de formação, f de x igual a 4 elevado a x, o nosso objetivo é calcular a imagem do zero, o f do zero. Para calcular o f do zero, o que a gente vai fazer? Gente, é só comparar, aqui não tem mistério nenhum. O zero está no lugar de quem lá na escrita? Está no lugar do x. Então, aonde apareceu o x, eu vou colocar quem? O zero. Olha só como ficou. 4 elevado a zero, todo número elevado a zero corresponde a 1. Belezinha, resposta. Então, a imagem do zero vai ser 1, tá? Observa o próximo, a imagem do 3. Então, o 3 está aparecendo lá no lugar do x. Eu vou ter 4 elevado à terceira, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Isso resulta no 64. Agora, o nosso objetivo é calcular a imagem do meio. Lembrando, novamente, que o meio está lá no lugar do x, na lei de formação, tá? Vamos substituir, olha só. 4 elevado a meio, isso aqui nós já estudamos, tá? Escrita no formato fracionário, expoente fracionário, nós reescrevemos com radical e ficou como? Raiz quadrada do 4. Quem é a raiz quadrada do 4? É o próprio 2. E aí, nós já temos a imagem do meio que corresponde ao número 2. Por fim, na letra D, eu quero a imagem agora, não do meio, mas do menos meio. O que é que eu vou fazer? O menos meio está lá no lugar do x. Então, eu vou substituir. Aonde aparecer esse x, agora eu vou colocar o menos meio. Olha como ficou. 4 elevado a menos meio. De novo, ó, apareceu escrita com expoente fracionário. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar dentro da raiz. E aí, eu tenho raiz quadrada do 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1, o expoente negativo me diz inverte. Se inverteu, eu tenho o inverso do 4, é 1/4. E aí, calculando a raiz quadrada do 1/4, eu tenho como resposta o número meio. Perfeito, gente? Tranquilão? Espero que esteja tudo ok, tá? A gente está aqui todo o tempo verbalizando bem explicadinho para que você compreenda, tá bom? Passemos agora para a terceira e última questão, tá? O último exemplo aqui para você entender como é que essa coisa pode aparecer para você, certo? Então, agora eu tenho uma expressão. E o meu objetivo para essa expressão é determinar o menor valor que essa expressão pode assumir. Certo? Qual é a expressão? Meio elevado a 4x menos x ao quadrado. Então, meu objetivo é determinar o menor valor. Gente, aqui nós já vamos começar a pensar o que é possível fazer. Por quê? Nós estamos trabalhando com quem? Com a função exponencial. A escrita está de função exponencial? Sim. Por quê? Porque lá no expoente eu tenho a presença da variável. Mas olha exclusivamente para o expoente. Olha quem está no expoente. 4x menos x ao quadrado. E essa escrita é escrita de quem? É uma escrita de função quadrática, tá? Então, é só para você já ir fazendo os ganchinhos mentais aí e já começando a associar. Por quê? Porque eu preciso desse pulo do gato para você entender o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, passemos para a solução. Olha só. Inicialmente, aquele expoente lá, eu vou chamar de y, tá? Então, y é igual a 4x menos x ao quadrado. Aí, eu estou reescrevendo a minha expressão. Como é que ficou? Ficou meio elevado a y. E isso, a gente percebe que já se trata, né, de uma função decrescente em y. Por que decrescente mesmo? Porque o a, quem é o a? Meio. Ele é um número compreendido entre 0 e 1. E isso é característica de função decrescente, tá bom? E o que mais a gente pode informar a respeito disso aqui, que a gente já começou a análise? O menor valor, ele vai ser obtido quando eu calcular o máximo de y. Eita, menor valor máximo, confundiu o meu juízo. Calma. Lembra que eu disse para você que esse y é escrita de função quadrática? Função quadrática, aí você já vai automaticamente lá na sua mente e pensa assim, gráfico, parábola. Parábola vai depender do valor de a.
ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui até está na forma incompleta. Quem é o a? A é menos 1. Significa dizer que a parábola está com concavidade voltada para baixo. Então, eu tenho o valor máximo. E esse valor máximo, meu Deus do céu, como é que eu acho ele? Gente, calma, a gente só vai calcular o vértice. É simples. Lembra? Parábola, vértice, valor máximo. Por quê? Porque ela é concavidade voltada para baixo, por conta do a ser negativo. Tá bom? Então, tranquilão. Para e pensa. Peraí, Renata, mas que coisa, tu tá me ensinando função exponencial e vem me lembrar de função quadrática? Isso é para você perceber que, às vezes, a gente precisa fazer esses links, esses ganchos, tá bom? E é natural os exercícios aparecerem assim, tá? É só você fazer a análise, você está percebendo aqui que a gente está explicando tudo no passo a passo, bem devagarzinho, apesar que de vez em quando eu falo um pouquinho rápido, vocês sabem, né? Então, ainda assim, eu estou fazendo a análise no passo a passo para que você entenda e não fique com dúvida. O que eu vou calcular aqui mesmo? Valor máximo dessa função quadrática que está aparecendo no expoente. Belezinha? Então, vamos lá? Então, para eu calcular, eu preciso inicialmente saber quem é esse x, tá? E esse x, lembra que eu falei que é vértice? Como é o vértice da parábola? Menos b sobre 2a. Quem é a e quem é b? O a acompanha o termo x ao quadrado e o b acompanha o termo x. Então, fazendo a substituição, esse menos é da fórmula, tá bom? Então, eu tenho menos 4 e o menos 2 é porque está aqui já simplificado, tá? No caso, menos 2 multiplicado, tá? Pelo menos 1, que seria. Ó, aqui está menos 1, então o 2 que multiplica o menos 1, então dá o menos 2. Belezinha? Fazendo a divisão aí, menos dividido por menos, sobrou o número positivo. 4 dividido por 2 dá 2. Tranquilo? Isso aqui acabou? Lógico que não, meu povo. Eu estou calculando o x. Calma. X do vértice da parábola, tá? E aí, eu falta encontrar o y, que é o y máximo, tá? Olha só como ficou. Y máximo. Estou fazendo a substituição, tá? Do x. 4, substituição aonde mesmo? Na escrita, na lei da função quadrática, tá? Então, eu tenho 4 vezes 2, que a gente acabou de achar, menos o 2 ao quadrado. 4 vezes 2 dá 8, 2 ao quadrado dá 4, e 8 menos 4, 4. Belezinha? E agora, acabou bem aqui? Lógico que não, gente. Olha só, eu quero o menor valor da expressão. Se eu estou calculando o menor valor da expressão, eu tenho que substituir nela, não é não? Então, eu tenho meio elevado à quarta, ou seja, 1 elevado à quarta, dividido por 2 elevado à quarta, e isso aí, o menor valor, corresponde ao número 1/16. Então, meu povo, perceba que aqui, o que está acontecendo nesse último exercício? Aqui a gente fez sempre o link entre funções diferentes, tá? Esse exercício ele foi um exercício um pouquinho mais elaborado, justamente porque ele precisou de conceitos que você já estudou, no caso da função quadrática. E isso é legal por quê? Porque garante que você fez o estudo lá, aprendeu tudo direitinho, tudo que corresponde à função quadrática, e conseguiu resolver um exercício de função exponencial, que é o que a gente está trabalhando, tá? Lembrando sempre que, às vezes, você vai associar a função exponencial com outras funções, como foi o caso desse exemplo, mas também vai ter o exercício que pede para você calcular as imagens, como foi no exercício anterior, tá? Então, tudo depende do contexto, como o exercício está sendo apresentado para você. E é muito importante você ver aí uma variedade de exercícios. Se tiver aí um livro de apoio, faz uma busca na internet. O importante é você conseguir aprender a partir de vários exercícios que você consiga resolver, tá? E sempre, gente, a gente está aqui mostrando todo o tempo para você o passo a passo, tudo explicadinho. Qualquer dúvida, você sabe que você pode contactar a gente com a plataforma, tá bom? Então, nós estamos aí sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Temos aí uma variedade de atividades que estão disponíveis na internet para você estudar. E qualquer coisa você já sabe, né? Entre em contato com a gente lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, como também no Instagram. Tá bom, gente? E aí, aqui a gente finaliza, tá bom? Finalizamos mais uma aula de função exponencial. Lembrando que, nessa aula de hoje, a gente tratou apenas de definição. Nas próximas aulas, nós vamos ver gráfico, vamos ver bastante exercício, vai ficar bem denso
reforço o conteúdo para você e com certeza você vai conseguir aprender direitinho, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, que vai ser já já. Tchau, tchau!